Irmãos, bom dia ou boa noite para aqueles que vão estar podendo ouvir essa palavra, amém? Que Deus abençoe vocês muito, irmãos. Eu quero falar algo muito simples, né? Que aconteceu no tempo dos apóstolos, né? Há muitos anos atrás, após a morte de Cristo. Eu quero falar um pouco sobre a mensagem que o apóstolo Tiago deixou para a igreja, amém, querido? E eu quero falar da fé. Em Tiago capítulo 1, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então hoje, querido, que você vê com esse caos dessa pandemia, né? A igreja está dispersa. Mas eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle de nada. Amém, querido? Eu vou falar algo para você. Deus, ele não criou essa pandemia. Mas Deus está usando essa pandemia não para provar as pessoas, porque homem nenhum, querido, não aguenta ser provado por Deus. Amém? Agora é o momento onde Deus está provando todos aqueles que diz que conhecem Cristo e andam por fé. Amém, irmãos? Então, querido, é tremendo o que o Tiago deixou. Ele diz assim lá no versículo 2, irmãos. Presta atenção comigo aí. Amém? Você está aí comigo? Ó, lá no versículo 2 de Tiago 1, ele diz assim: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabei que a prova da vossa fé, Deus não prova homem, Deus prova a fé que você diz que tem e eu tenho, produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Irmãos, só tem uma coisa que atrai a virtude de Cristo em nossas vidas. Como pastor, em qualquer situação que você esteja passando, amém? Você vai contrariar toda a lei, você vai contrariar tudo aquilo que é normal. Lembra da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos? 12 significa, meu irmão, amém? O número 12 significa, cara, você está no controle de Deus, você está sob o comando de Deus, você está vivendo sob a orientação de Deus. Então, há 12 anos, essa mulher estava sob a orientação dos homens. Tanto é que ela chega a dizer que tudo que ela tinha, ela gastou com os médicos, né? Acreditou. Irmãos, não estou desmerecendo os médicos, entenda. Eu quero te falar do natural, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Você está aí me entendendo? Então, aquela mulher, Deus perdeu o controle da vida dela. Não, ela não deixou Deus controlar a vida dela, assim como eu e você muitas vezes entregamos toda essa situação da nossa vida nas mãos do Senhor, mas às vezes a gente pega de volta. Eu quero te falar desse momento agora, irmãos. Irmãos, eu vou falar algo para você. É o momento da tua fé. Ela precisa estar 100% edificada. Amém? Você está aí comigo? Querido, o modelo da igreja agora, dos últimos tempos, não é a igreja, querido, com estratégia humana. Não é a igreja, querido, onde a gente faz shows e shows e shows e shows para atrair fiéis, né? E estratégia. Tem até coach agora nas igrejas, né, irmãos? O apóstolo Tiago, ele chega a falar, querido, se você quiser ir comigo lá no capítulo 3, amém? Se você estiver aí comigo, ele diz assim: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados em imagem de Deus. Ele diz assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode, ó que lindo, uma mesma fonte jorrar água potável e água salgada? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitona ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Então, peraí. Primeiro lugar, cara, homem nenhum consegue, entenda, em nome de Jesus, domar sua língua. Qual é a língua que o homem tem que domar? Essa língua do mundo, essa língua da sabedoria. Amém? O homem é cheio de estratégia. Amém? O homem, querido, continua ainda trazendo para a igreja
a antiga aliança, adquirida onde? Lá na lei. Adquirida onde, pastor? Lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém, queridos? E aí, o apóstolo Tiago, ele mesmo disse que nós temos que cultivar. Eu vou ler para você, para depois a gente estar falando, discorrendo sobre isso. Ele diz assim, cara, você precisa cultivar a sabedoria do céu. Olha o que ele diz, ó. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que eu demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vossos corações inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitude maléfica. Porém a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita. A justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam paz. Irmãos, por que eu quero falar dessa sabedoria terrena para que você entenda a vida da fé? Irmãos, existem grandes homens de Deus, grandes pastores, assim como eu, que para a religião, um dia você errou, um dia você desviou, no tempo da tua fraqueza você adulterou, você se prostituiu, você se separou e por aí vai. Presta atenção. Então essas pessoas, esses homens e essas mulheres, o currículo delas não serve mais para a sabedoria humana. Amém, querido? Por isso que a graça é radical. A graça vem para aqueles, querido, que não conseguiram viver na religião. Glória a Deus. A graça, querido, presta atenção, veio tirar você do domínio do homem. Não que você não tenha que obedecer, respeitar seu pastor, tá ali de conversar com ele. Não, não é isso. Se na igreja não tivesse pastoreio, Deus não teria deixado os 5 ministérios. Não é isso que eu estou falando. Que você se rebele. Não, não é isso. Mas que você entenda que a tua vida tem que ser governada pelo Espírito. Então, querido, essa graça do verdadeiro evangelho maltrapilho são para as pessoas iguais a mim e a você, que um dia a religião não concordou com a nossa loucura, que um dia a religião não concordou, onde eu e você, querido, amém, decidimos não viver mais na hipocrisia. Porque a pior coisa, irmãos, me perdoa, a religião, ela escraviza você a viver na hipocrisia. Amém, queridos? Você me entende? Só Deus sabe, irmãos, o que você está vivendo. Mas por causa de uma religião, anos e anos, você está aí suportando tanta coisa, segurando tanta coisa, que você sabe que Deus não está nesse negócio. Mas por causa do teu nome, por causa do título que você recebeu, você não tem coragem, irmãos, de dar uma bica em tudo isso e correr para os braços do Pai. Irmãos, eu quero dizer para você que agora você pode estar aí, querido, em nome de Jesus, me entenda com todo carinho, sufocado, tendo uma vida de hipocrisia, tanto no seu casamento, no seu pastoreio, irmão, sabe? Vivendo uma hipocrisia, cara, da tua santidade. Talvez você está aí sozinho, sabe, irmãos? Só Deus sabe quando você está sozinho na sua casa, no seu quarto, por algo que você não consegue vencer. E a religião já te deu tanta estratégia, querido, e você não conseguiu sair desse lugar. Amém? Talvez igual a religião criou o banco. Talvez você que é um adorador do Senhor está aí parado, sabe por quê? Porque você errou. E aí o que é que a religião fez? Te excluiu. O que é que a religião fez? Te colocou de banco. Ah, você está aqui para rebelar as pessoas que estão em disciplina na igreja? Aí eu te pergunto agora. Me mostra qual foi a disciplina de Jesus com Pedro, com a espada do lado. E com Judas, com problema de caráter, de amor ao dinheiro. Me fala qual foi o banco que Jesus deu para esse homem. Me fala onde Jesus proibiu Judas de exercer o ministério dele de administração, irmão.
Me mostra aí aonde Deus proibiu Pedro de exercer o ministério dele porque ele estava com a espada do lado. Irmãos, Deus sabia, Jesus sabia que Pedro seria edificado, querida, acima do problema de caráter dele. Irmãos, Deus não está preocupado com quanto carnal você é. Deus não está preocupado com quanto você errou, não. Deus não quer você, cara, escravo. Quem é teu Senhor? É aquilo que te escraviza. Olha que coisa louca. Como é que você está sendo escravizado agora pelo homem, pela doutrina do homem? E a Bíblia me garante que Cristo te chamou para a liberdade. E a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade, irmãos. Aí você diz, tá bom, pastor, mas como que eu faço para sair da religião? Como que eu faço para sair de uma vida de hipocrisia? Assim. Agora nós vamos entrar aqui agora numa concordância não comigo, com a palavra. Irmãos, entenda. O modelo da igreja dos últimos dias é uma igreja chamada Paulo. Amém? Era uma igreja que era dotada, é uma igreja criada aos pés de Gamaliel. Amém? Talvez você está aí sendo ensinado pelos melhores apóstolos, os melhores pastores, os PhD, os caras de título, os caras que a igreja dos caras tem não sei quantos milhões de pessoas. Irmãos, entende, cara? Amém, que Deus enche a igreja, não é isso. Mas eu quero te chamar a atenção. A multidão que andava com Cristo nunca quis viver a vontade de Cristo. A multidão, querido, ela gosta de observar o que Cristo faz, mas não gosta de assumir o que Cristo quer fazer nela. Amém, querido? Você está aí comigo? E no tempo inteiro ali, a multiplicação do pão era uma multidão. Lucas 14 fala de uma multidão. Mas, querido, a multidão sempre abandonou Cristo quando Cristo convocou a multidão para fazer a vontade dele. Porque fazer a vontade de Cristo, você precisa negar a si mesmo. Você precisa perder sua vida. Perder sua vida literal, irmão, de boa. Perder mesmo. As tuas vontades já não reina mais. O teu querer já não reina mais, porque a Bíblia diz que o querer e o efetuar pertence a Deus. É perder literalmente, irmãos. É não vivo mais eu. É você querer despojar do velho homem geral. Perder a tua própria vida. Não tem mais. Não tem mais, irmãos. Isso é a vida da fé. E para você viver essa vida da fé, para refrear a tua língua, para deixar de dominar as pessoas, e a tua língua da sabedoria terrena dominar até você mesmo, Deus te deu uma língua para frear a língua, a sabedoria terrena do homem. Amém, irmãos? Só tem uma maneira que eu e você possa viver fazendo a vontade de Deus, é freando a minha língua e a tua, e falando a língua de Deus. Por isso que Deus te deu oração em outras línguas. Irmãos, Deus vai levantar pastores dos 4 cantos, em primeiro lugar do Brasil, para falar da vida no Espírito, para falar da oração em outras línguas, porque a Bíblia diz: quem ora em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Querido, e a vida no Espírito tem 3 coisas que você precisa descobrir, porque andar no Espírito, irmão, você tem que vivenciar essas 3 etapas da vida de Cristo. Senão nós não iremos nunca andar sobre a direção do Espírito. Você pode abrir Atos no capítulo 22. Perdão. É o discurso de Paulo. Amém? É o discurso de Paulo. É o discurso da defesa dele, né? Que as pessoas levam ele para ser... Leva ele lá para ser interrogado, amém, querido? Você está aí comigo? E aí Paulo ele começa a discorrer, ele fala do testemunho dele, amém? Mas eu quero pegar só um versículo, em Atos 22, no 22, no versículo 14, que ele diz assim, ó: em seguida, ele me revelou, o Deus dos nossos antepassados te escolheu, Ananias falando, para Paulo, né? Te escolheu para conheceres, nós iremos conhecer a vontade de Deus, presta atenção. Veres o justo Cristo,
e ouvir a palavra da sua própria boca. Irmãos, presta atenção. Andar por fé, viver em espírito, é andar vendo Cristo, conhecendo a vontade de Deus e ouvindo da boca de Deus o que você tem que fazer. Então, peraí, querido. Amém? Você precisa descobrir quem é você no corpo de Cristo. Dos 5 ministérios, quem é você? Amém? Não se fala mais dos 5 ministérios. Amém? Esses 5 ministérios, querido, ele tem um propósito. Você está aí comigo? Ele tem um propósito. Quem são os 5 ministérios, você sabe? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém? Esses 5 ministérios, esses 5 dons, querido, ele tem que funcionar no corpo de Cristo. E eles têm que ser guiados pelo Espírito. E se você conhecer 1 Coríntios capítulo 12, amém? Além desses 5 dons, Jesus também libera mais 2, que é o dom de socorro e de administração, que isso é para fazer o serviço de todo o corpo da igreja. E o último, ele diz, é a variedade de línguas. Para que serve a variedade de línguas? Tem uma delas, querido, que serve para edificar a sua fé, para que nós andamos na unidade da fé. Só tem uma maneira de andarmos na unidade da fé, é orando em línguas, que aí nós chegamos ao pleno conhecimento de Cristo. Aí você descobre se você é um apóstolo, aí Deus te leva se você é um pastor. E tudo isso, esses 5 ministérios, ele tem um objetivo, está lá em Efésios 4:11. Você está aí comigo? Esses 5 ministérios funcionando, guiados pelo Espírito, é para aperfeiçoar os santos para a obra do seu ministério, que através do meu ministério, através do que eu estou destruindo agora, você conheça quem é você no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Entenda, esse serviço, esses 2 de administração e socorro. Amém, querido? Socorro é pessoas que Deus vai dar muito dinheiro para investir no reino de Deus, orientado por Deus, e vai dar o dom de administração. Lembra quando a igreja cresce em Atos 6? Os 5 ministérios, eles vão se dedicar à palavra, irmãos. E ele levanta ali o diaconato, para quê? Para cuidar de todo o serviço da igreja, para ver quem está precisando de coisa, onde tem que investir, onde não tem, quem está passando necessidade, quem não está. Querido, Deus criou tudo, querido, com ordem e decência. Amém, irmãos? E por último, ele diz variedades de línguas. Nós temos língua para o quê? Para intercessão. Amém? Com gemidos inexprimíveis. Aí é Deus que faz. Para interpretação. É Deus que dá. Amém, querido? Isso não está nas nossas esferas, está em Deus, mas ele já liberou sobre o corpo de Cristo. Amém? Sobre o corpo de Cristo, todo o corpo. A hora que ele quiser, ele usa isso. Você está aí comigo? Para os incrédulos e para a edificação. Então essa edificação pessoal está na minha esfera. Quando eu quero, eu oro, Deus me deu, porque quando eu recebi Cristo, eu já recebi o batismo do Espírito. Você não tem mais que buscar Espírito, irmãos. Quando você aceitou Cristo, quando você rendeu, entregou a tua vida para Cristo, irmãos, você já foi batizado no Espírito, você já viveu Pentecostes, já entrou em Pentecostes, igreja. Irmãos, você precisa mudar a configuração da antiga aliança para a nova aliança. E esse homem, Paulo, no caminho de Damasco, quando ele encontra com Cristo, amém? Depois Deus manda uma palavra para ele, através de Ananias, fala, diga para Paulo que ele é um instrumento meu, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer, para que meu nome, o nome do meu filho, seja revelado nele. E se você olhar a trajetória de Paulo, por onde ele anda, querido, é Jesus aparecendo para ele e dizendo o que ele tem que fazer. Então, querido, essa igreja, andar por fé, é andar por revelação, querido. E aí, irmãos, não através de estudos, querido, não através de teologia, irmãos. Paulo abominou toda a teologia, Paulo conheceu aos pés de Gamaliel. Amém? E o próprio Paulo diz que tudo isso, querido, foi prejuízo, ele considerou isso como esterco. Amém, querido? Jesus pega esse homem, cara, leva ele 11 anos lá para dentro da Arábia, lá no deserto. Esse cara é desconstruído. Amém? Por Deus.
Então, quando eu oro, quando eu entro para o meu quarto, isso é um lugar do Espírito, quando eu decido mergulhar na oração em outras línguas, eu estou sendo desconstruído do homem natural que eu aprendi através da religião, através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Você está aí comigo? Então vai ser desconstruído. Lembra de Moisés? Moisés era para ser o príncipe. Amém? Do Egito. Esse homem foi tão desconstruído que ele perdeu, não sabia nem como falar. Eu quero que você entenda comigo como um homem que ia ser o sucessor. Lá no Egito não sabia falar, não sabia se comunicar. Diga para mim. Esse homem foi desconstruído por Deus, que ele chega a ponto de falar, irmãos. Presta atenção. Que ele era gago. Então, querido, preste atenção. Quando eu decido andar por fé, a primeira coisa que vai acontecer na minha vida, eu ser desconstruído de toda a sabedoria terrena, que o próprio Tiago disse que isso é demoníaco. E aí, queridos irmãos? Aí diz, pastor, como que eu vou descobrir quem eu sou? Quem eu sou no corpo, irmão? Eu não sei, mas eu garanto, se você mergulhar em outras línguas, Romanos 8, 27 diz para nós, que quem ora em outras línguas autoriza o Espírito Santo a ensinar o meu espírito recriado em Cristo a orar segundo Deus. Irmãos, o caminho da fé não tem conversa não, é doloroso. Por quê? Porque você precisa perder sua vida. A fé só se manifesta em quem morreu. Porque aquele que crê no Filho, mesmo que esteja morto, viverá. E aí, irmãos? Está disposto a nascer de novo? Como Deus chegou até Nicodemos e disse: você precisa nascer de novo. Deus estava falando para ele, Jesus falou para ele, cara, você é o bambambam da lei, mas para você andar comigo eu preciso desconstruir tudo que você aprendeu. E aí, irmãos? E aí está a vida da fé. Andar por fé é andar no Espírito. E andar alimentando a fé, o apóstolo Judas diz lá no versículo 20: edificai-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Aí o apóstolo Paulo, cara, ele pega um capítulo inteirinho e dedica a oração em outras línguas. 1 Coríntios 14, 2, ele diz, cara, quem ora em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus. E é Espírito, fala mistério com Deus. E no versículo 4 de 1 Coríntios 14 ele diz: quem profetiza edifica a igreja, mas quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, querido, agora eu estou te edificando como igreja. Amém? Eu estou te instruindo para você conhecer como Paulo conheceu e como eu conheci a vontade de Deus para minha vida. Hoje eu sei quem eu sou no corpo, irmãos. Eu estou te instruindo, edificando você para ir ser edificado pelo Espírito. Pastor, como que eu sou edificado pelo Espírito? Ramachorocontoro, Ramanarabarabarabasore cantará, Ramacho. Ora após hora após hora, como diz meu pai na fé, meu amado pai na fé, apóstolo Heber Rodrigues. O ministério dele é lá em Goiânia. E meu amado David Robertson. Irmãos, por favor, confia em mim, cara, no que eu estou falando. Está escrito: ore em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas, por favor. Vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Deus tem um propósito para mim e para você. Vai viver na liberdade do Espírito, irmãos. Amém? E aí o apóstolo Paulo, querido, parece até soberbo, né? Mas não é não, cara. Isso não é não. Quando ele diz em 1 Coríntios
14, 18. Eu oro em línguas, mais do que todo vós. Aí ele diz lá em Efésios 6, 18, ele diz, orando em todo o tempo, no Espírito. Quem consegue, irmão, no natural orar em todo o tempo, que não tinha vãs repetições. Não estou aqui neutralizando a tua oração em português, a intercessão, não. Mas é fraquinha. Nós não sabemos orar como convém. A fraqueza nossa, porque nós não conhecemos a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, sabedoria, irmãos, é assim, ó. Tiago diz, quando você pede com fé, ó que lindo, quando você pede com fé, sabedoria você já recebeu. Pastor, e o que é a sabedoria? Eu ouço e executo. Aí eu sou sábio. Por isso que Paulo diz que a gente não pode ser mero ouvinte. Eu tenho que ouvir e executar. Aí eu me tornei sábio. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 7, ele diz o quê? Ele faz a comparação que o homem prudente é aquele que ouviu a minha palavra e a construiu, ó, movimentou, edificou uma casa sobre a rocha. O que é a rocha? Querido, entenda, toda palavra que eu ouço e eu ando sobre ela, a minha casa é edificada na rocha, com a pedra, não com tijolo como em Babilônia. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz lá na primeira carta dele, no versículo 2, no versículo 5, que nós somos casas espirituais. Aí está o sacerdócio. O propósito de eu me tornar casa é porque eu me tornei um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque, todo sacerdote que anda na ordem de Melquisedeque, e por onde ele anda, ele vai levar vinho, que é o Espírito, e pão, que é a palavra revelada. Porque toda a fome do homem, irmãos, só pode ser saciada pelo pão. Porque o pão é a vontade de Deus, que eu e você coma do Filho, para realizar a vontade dele. Irmão, 2 vezes Cristo foi dividido. Primeira vez ele foi dividido na cruz. Amém? Pelos meus pecados e os seus. Depois, quando ele é levado aos céus, ele se divide. Aí ele divide o corpo dele. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, cada um de nós, quando descobrimos quem somos no corpo, nós já temos a medida exata da graça para executar o que Ele quer. Por isso que nós não precisamos de ensino de homens. Porque quando eu descubro quem eu sou, já tem a medida da graça para eu realizar quem eu sou. Se você me dá mais um tempo aí, vamos lá em Efésios, abre a Bíblia de vocês, vamos lá, participe, irmãos, vamos conhecer a palavra do Senhor, amém? Vamos lá em Efésios no capítulo 4 comigo, por favor. Efésios capítulo de número 4, aleluia. Efésios no capítulo 4, eu vou ler a partir do 7. Ele diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Qual foi a medida repartida por Cristo? É essa aqui. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí, aqui tem um propósito. Qual foi o propósito que Jesus se repartiu? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém, querido? Aí quando o corpo de Cristo é edificado, aí está aqui agora, né? Quando a gente está ali, ó, rabachoro, contorô, rabaná, riandarabarabarabaxore, cantará. Ó que Paulo, ó que Ananias, que significa graça. A graça vem para tirar as escamas dos seus olhos, irmãos. Amém? Só quem pode arrancar as escamas dos olhos é a graça. Ananias significa graça. Aí ele diz: olha, Paulo, Deus te designou, lá em Atos 22, 14, perdão, para conheceres a vontade de Deus, amém, ver o justo Cristo, amém, e ouvir da sua boca a palavra revelada. Então, quem é Cristo, querido? Quem anda em fé conhece Cristo. Você que anda em fé, para onde você estiver andando,
Eu também que ando em fé, eu sei que você é um pequeno Cristo, um cristão. Amém? Você está aí comigo? Eu reconheço o corpo de Cristo funcionando em você, pelo qual você foi dividido. Se você é um apóstolo, eu reconheço. Amém? Não tenho dificuldade de andar com você na tua unção. Amém, irmãos? E aí ele diz assim, o objetivo de quando esses 5 ministérios funcionam em acordo, ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é a medida que você atinge? A do versículo 7. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, peraí, quando é que eu vou viver a minha medida repartida e plena, cheia, completa em mim? Quando eu descubro quem eu sou no corpo. Se eu sou um apóstolo, está aí comigo? Se eu sou um profeta, ou se eu tenho um dom de socorro, ou se eu tenho um dom de administração. E aí, irmãos? Aleluia, querido. É lindo a palavra do Senhor, irmãos. E aí, ó, quando você vê o corpo de Cristo funcionando, guiado pelo Espírito, e qual o objetivo de tudo isso, de andarmos na unidade da fé, de sermos verdadeiramente aperfeiçoados, meu irmão, por esses ministérios, para que eu também exerça o meu. Aí tem um objetivo, é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é quem o cabeça é Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então, peraí. Eu vou fazer assim... Como que eu posso fazer, né? Jesus subiu e distribuiu tudo isso, mas eu vou dividir por parte, até como diz, né, meu pai na fé, o pastor Hebe, como também o David Robson já explicou no livro dele, para que você também entenda. Entenda, Jesus sobe, então ele vai ali e liberou os 5 ministérios. Então aqueles 5 ministérios depositou, amém, num monte de pessoas. Aí depois ele divide de novo para você me entender. Isso que eu estou te falando dessa divisão está em Efésios 4:11 e em 1 Coríntios 12:28. Que aí também quando ele chegou lá, ele chamou o corpo e dividiu quem ia ter os dons de socorro. Entende? Essa primeira parte tinha uma parte que ia exercer esses 5 ministérios. Assim também que você entenda. Essa outra parte iria exercer o socorro e a administração. E depois ele pega, querido, a última parte, que são variedades de línguas. Aí ele distribuiu para toda a igreja, para todos os ministérios, para todos os serviços. Você está aí comigo? Porque só tem uma maneira de nós andarmos na unidade da fé. Se edificar a tua fé da mesma fonte que a minha é edificada. A minha fé é edificada na oração em outras línguas. Se a tua fé também é edificada em oração em outras línguas, nós iremos ser guiados pela excelentíssima fé através do Espírito Santo.